Paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, professores, alunos da Escola Dominical, você que acompanha aí os vídeos deste canal, uma alegria estar com você mais uma vez. Hoje nós vamos estar fazendo comentário da lição 4 da classe dos jovens, lição do dia 28 de abril de 2019. Esta é a lição que estaremos fazendo este comentário neste vídeo. O título da lição nos diz: o uso virtuoso dos bens materiais. Estamos estudando esse trimestre na classe dos jovens sobre cobiça e orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então vamos pensar hoje sobre os bens materiais. O texto do dia está em 1 Timóteo 6:17, que diz: manda aos ricos deste mundo que sejam altivos, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Destaco aqui, nesse texto do dia, essa expressão do apóstolo Paulo, a incerteza das riquezas. Ou seja, por mais rico que alguém seja, toda a riqueza que ele tem, que ele possui, não lhe garante certezas absolutas em nada na vida, exceto talvez, momentaneamente, uma certa estabilidade, um certo conforto para si e para a sua família. Mas com relação ao futuro, não traz certezas absolutas. Por isso que o apóstolo fala com relação aos ricos, crentes ricos, que eles não colocassem a sua esperança na incerteza das riquezas. Quem coloca a sua esperança naquilo que possui de bens materiais, vai se ver frustrado lá na frente. A verdadeira esperança é aquela que é depositada em Deus. Que o apóstolo fala aqui, que Deus é aquele que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus é a fonte de todo bem. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o supridor. Então, quando colocamos a nossa esperança em Deus, podemos ter certeza que não seremos frustrados em momento algum, contrário à esperança colocada nas riquezas. Deus nos dá. A síntese apresenta aqui uma frase muito interessante, quando nos diz: nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto. Então, em 1 Timóteo 6:17, diz que é Deus que nos dá abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Mas Deus usa o trabalho honesto. O trabalho é o meio que Deus preparou para nos abençoar com as bênçãos materiais e os suprimentos da nossa vida diária e física e de nossa família e de nosso lar. Deus dá, mas dá através do trabalho honesto.
lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 6, que eles não deveriam viver ociosos ou ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, no sentido de serem tomados por ansiedade. Ele condena claramente a ansiedade da vida, inclusive com relação à subsistência, o comer, o beber e também o vestir. Ele disse para seus discípulos olharem para as aves do céu, que não plantam nem colhem, mas Deus as alimenta. Agora, é interessante observarmos aqui, alguém já disse sabiamente, que Deus alimenta as aves dos céus, mas não joga o alimento no ninho. Os pássaros têm que buscar. Da mesma forma, Deus nos dá todas as coisas para delas gozarmos, do ponto de vista também material, mas através do trabalho honesto. O texto bíblico básico desta lição está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 13. Vou enfatizar aqui alguns versos deste texto bíblico. O verso 6 de 2 Tessalonicenses 3 diz: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Essa ordem do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica, para que eles se apartassem de todo irmão que andasse desordenadamente. Essa mesma expressão andar desordenadamente aparece no verso 11 do texto bíblico em classe, onde ele diz: Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, mas fazendo coisas vãs. Então, nós temos aqui que tipo de irmão era o que andava desordenadamente naquele aspecto da igreja de Tessalônica, naquele momento que Paulo se referia. Eram aqueles que não trabalhavam e estavam fazendo coisas vãs. Em vez de serem produtivos, em vez de serem úteis, ocupavam-se com coisas vãs, coisas inúteis, sem sentido. Então eles não estavam aproveitando bem o tempo. O apóstolo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 5, ele disse que os crentes devem andar sabiamente, não como ignorantes, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Essa é a recomendação que ele deu aos Efésios, lá no capítulo 5. E aqui nós temos, na carta à igreja de Tessalônica, pessoas, irmãos, que estavam, ao invés de aproveitarem o tempo, fazendo o bem, no caso aqui, trabalhar honestamente, estavam perdendo tempo com coisas vãs. Coisas vãs. Por isso que no verso 10, o apóstolo disse: Porquanto, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Observe a expressão não quiser. Ele não diz não pode, ele diz não quer.
Então, era alguém que não queria trabalhar. O trabalho estava ali, a oportunidade ali estava para que eles fossem úteis, mas eles simplesmente não queriam, mas queriam fazer coisas vãs. Então, o apóstolo Paulo diz que destes irmãos, eles, crentes, não deveriam estar vivendo em comunhão, mas se apartassem dele. Veja que situação muito forte. Então o apóstolo diz, no verso 12, a esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, aqueles que não queriam trabalhar, queriam fazer coisas vãs e possivelmente viviam às custas de outrem, porque quando Paulo fala que eles deveriam trabalhar com sossego para que comessem o seu próprio pão, dá a ideia que eles comiam pão dos outros, pão que outros ganhavam. Viviam totalmente a custas dos outros, totalmente, completamente, fazendo coisas vãs, desperdiçando tempo e comendo às custas dos outros. E assim era um fardo para as outras pessoas. Destes o apóstolo disse que os irmãos de Tessalônica deveriam se apartar. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós devemos nos apartar daquele irmão que, usando uma linguagem nossa dos dias de hoje, me perdoe a expressão, o vagabundo, aquele que não quer trabalhar, quer viver às custas dos outros, este não serve de companhia para o crente que quer andar de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala no versículos 7 e 8 do texto bíblico básico acerca do seu próprio exemplo. Ele disse: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Esse desordenadamente se refere a comer o pão dos outros sem trabalhar. Nem de graça comemos o pão de homem algum. Verso 8. Mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, o trabalho diligente, desenvolvido por Paulo e seus companheiros de pregação em Tessalônica, durante o tempo que ali passaram, era um trabalho árduo, que trazia fadiga. Então era como se Paulo trabalhasse em 2 empregos de tempo integral. O ministério, pregando a palavra de Deus, servindo ao Senhor na evangelização, cuidando da igreja e, ao mesmo tempo, exercendo a sua profissão, que ele era fazedor de tendas. Em Atos capítulo 18 nós encontramos isso. Ele então trabalhava, ele usa a expressão aqui, trabalhando noite e dia, ou seja, 2 trabalhos de tempo integral, para não sermos pesados a nenhum de vós. E ele mesmo abriu mão do direito que tinha de ser sustentado pelos crentes, pela igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 14, é um dos textos que nos fala sobre o direito que tem o obreiro cristão de ser mantido pela comunidade. Mas naqueles dias, Paulo
deu o exemplo de não ser pesado e, portanto, trabalhava com suas próprias mãos e trabalhava no ministério. Como muitos hoje também o fazem. Não é claro com a intensidade que o apóstolo faz ou fazia na área da propagação da palavra, mas muitos obreiros hoje, eu acho que na sua grande maioria, são pessoas que têm o seu trabalho secular, mas que também desenvolvem o trabalho de liderança na casa de Deus, muitos até na função pastoral, mas que têm o seu trabalho como seu ganha-pão e serve no ministério. Existem outros que foram chamados por Deus e pela direção da igreja para viverem de forma integral na igreja, trabalhando na igreja, nas suas mais diversas áreas, porque a igreja hoje, diferente dos tempos de Paulo, tem toda uma estrutura física, organizacional, administrativa e que é ocupado muitas vezes essas funções por obreiros e até mesmo o próprio pastor desenvolve muito trabalho da área administrativa, além da palavra, da oração, do atendimento aos crentes de forma geral. Daí que muitos são sustentados e mantidos exclusivamente pela igreja, e isso é um direito claramente exposto na palavra de Deus. O ponto 1 da lição vai falar sobre o cristão deve viver com o seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho. Subdividido no subtópico 1, o problema do abandono do trabalho pelos tessalonicenses. Aqui, nesse tópico 1, o comentarista fala também sobre a igreja de Tessalônica, como ela começou, dá-nos um breve relato. Ocorreu que Paulo e seus companheiros ficaram pouco tempo em Tessalônica. Eles começaram a obra de Deus ali na Europa, através da cidade de Filipos, Atos capítulo 16. Depois que eles saíram dali, passaram por mais 2 locais e chegaram a Tessalônica. E em Tessalônica, então, eles ficaram pouco tempo. Mas Deus levantou uma grande igreja ali, fez um trabalho maravilhoso ali na cidade de Tessalônica. Mas por causa da perseguição, Paulo e seus amigos, Timóteo e Silas, tiveram que sair para Bereia. Dali, eles foram para Atenas e de Atenas, Paulo enviou Timóteo para saber da situação da igreja em Tessalônica. Isso está na própria carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 1 e 2. Encontramos isso subentendido em Atos 17, 15 e 16. E depois, o seu auxiliar Timóteo leva as orientações, leva as informações, também levando a Paulo algumas preocupações com relação aos crentes ali. E Paulo então escreve de Corinto, possivelmente no seu retorno. Já Timóteo não foi a Atenas. Paulo já estava em Corinto, quando ele recebe o relatório de Timóteo, o que ocasionou a carta por volta do ano 51 depois de Cristo, possivelmente a segunda carta escrita por Paulo, depois da carta aos Gálatas. Então, nesse tópico 1, nós temos este relato. Temos também a atenção que Paulo chama para o seu próprio exemplo como alguém que trabalhava, e ele trabalhava muito. É um exemplo para todos os obreiros. O apóstolo Paulo mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, portanto, é um bom exemplo de um obreiro laborioso, de um obreiro trabalhador, porque na obra de Deus não há lugar para preguiçoso. Na obra de Deus
é necessário que a pessoa tenha disposição, esforço próprio para servir a Deus e trabalhar com suas mãos. Temos no subtópico 3, a ociosidade dos Tessalonicenses é condenada. Nós já falamos sobre isso, daqueles irmãos que ali haviam, que viviam fazendo coisas vãs. Paulo não explica que coisas vãs eram aquelas, que está no verso 11 do texto bíblico básico, de 2 Tessalonicenses 3, alguns que não trabalhavam, andavam desordenadamente, fazendo coisas vãs. Então Paulo não explicita, não especifica o que eram essas coisas vãs. Mas fica aqui tudo aquilo que não tem utilidade, tudo aquilo que não tem valor, perda de tempo, fazendo coisas inúteis, sem sentido. Às vezes, puramente com sentimentos egoístas. E essa ociosidade é condenada pelo apóstolo Paulo. Nós devemos nos lembrar que Deus mandou o homem trabalhar desde o Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 15. Claramente Deus manda o homem trabalhar. O tópico 2 da lição vai falar sobre o cristão não deve colocar sua esperança na incerteza das riquezas. O cuidado com o desejo de acumular riquezas. Quem quer acumular riquezas, ele, segundo o que está escrito em 1 Timóteo 6, 9 a 11, são aqueles que podem cair em várias tentações. O risco de desejar, de almejar, de ambicionar, cobiçar riquezas, tendo disso o alvo de sua vida e a esperança colocada nas riquezas. Se alguém, de fato, tem esse desejo exacerbado de acumular riquezas, ele não vai fazer um uso correto e virtuoso dos bens materiais, que é o assunto que estamos estudando. Porque quem é movido pela cobiça, pela avareza, normalmente pensa somente em si, quando muito, naqueles do seu círculo mais próximo. E a cobiça, a avareza, a ambição pelas riquezas torna-se um pecado e que vai impedir esta pessoa de progredir no caminho da santificação. Jesus contou na parábola da semente do semeador que uma parte da semente caiu entre espinhos. Ele disse que essa parte representa aqueles que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, né, e as riquezas, o desejo pelas riquezas, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Então, o cristão pode viver uma vida totalmente sufocada, infrutífera, se ele tiver como alvo na sua vida o acúmulo de bens, o desejo e a busca por mais e mais bens materiais. Jesus também contou no capítulo 12 do livro de Lucas, versículos 16 a 21, a parábola do rico insensato. Aquele homem que, depois de ter um grande resultado na sua colheita, sentiu-se confortável a tal ponto de garantir-se na esperança de uma comodidade constante, baseado no resultado dos seus bens materiais. E Jesus, ali na parábola, diz que Deus chamou esse homem de louco. Assim é todo aquele que confia em seus bens e não confia em Deus, coloca a sua esperança nos recursos materiais e físicos, mas não coloca em Deus, e por isso não é alguém
que usa dos seus bens para o benefício da obra de Deus, o benefício do reino do Senhor e o benefício do próximo. Inclusive, muitos que ganham muito dinheiro são pessoas que, infelizmente, não são todos, mas muitos, que não são pessoas fiéis em contribuir com seus dízimos na obra de Deus. Muitos, infelizmente, muitos, não são fiéis em suas contribuições e as razões podem ser as mais variadas, mas isso mostra o apego ao dinheiro, porque não tem fé, amor para contribuir com o mínimo que deveria para a obra de Deus. O acúmulo de bens, a retenção do dinheiro, pura e simplesmente, sem considerar que o dinheiro é um instrumento que deveria servir de bênçãos para que a nossa vida pudesse abençoar outros e a obra de Deus também. Quanto mais nos apegamos a isso, mais egoístas ficamos, menos cumprimos os mandamentos de Deus e, com certeza, não conseguimos desenvolver nossa santificação pessoal e nossa vida de produtividade no reino de Deus. Se Deus lhe tem dado recursos, se Deus lhe tem dado bens, faça uso desses bens com sabedoria. Não há pecado algum em usar os seus bens que você ganhou honestamente para a sua família, para a sua posteridade, não há problema algum, mas pense que esse também deve ser um canal para que você possa ser bênção na igreja que congrega, junto às pessoas que precisam você ser bênção também. Subtópico 2, do tópico 2 da lição, vai falar sobre o rico altivo não entrará no reino de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 15, fala sobre os avarentos. Em Efésios 5 e 5, diz que a avareza é idolatria. Em Apocalipse 22 e 15 fala sobre a idolatria, na verdade. Usa lá a palavra idolatria. E em Efésios 5 e 5 fala que a avareza é idolatria. Então existem muitas pessoas que não conseguem se converter, não conseguem crer no Senhor por causa do apego demasiado e da confiança no dinheiro. Na verdade, o dinheiro se torna um Deus. Daí a questão da idolatria, a avareza tornando-se idolatria, porque o dinheiro tornou-se um Deus. E aí nós nos lembramos da clássica passagem do homem rico, aquele príncipe rico que foi até Jesus querendo saber o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Todos nós conhecemos a passagem. E depois que Jesus disse a ele que ele vendesse o que tinha, desse o dinheiro aos pobres e viesse segui-lo, aquele homem saiu triste. Daí originou uma palavra de Jesus que admirou até os discípulos quando ele disse que os que confiam na riqueza não podem entrar no reino de Deus. Quão difícil é para os que confiam em riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos se assustaram e disseram, então quem pode se salvar? Se assustaram porque na concepção, na mentalidade das pessoas naqueles dias, a prosperidade material era resultado da bênção de Deus. Então, para eles, alguém abastado financeiramente, materialmente, era detentor da bênção de Deus, entraria nos céus, no reino dos céus. E Jesus surpreende dizendo que quão difícil é que um rico entre no reino dos céus. Então foi contra tudo o que uma boa parte, contra o que muita gente imaginava, inclusive até os apóstolos alguns, no sentido de que aqueles abastados materialmente já estavam muito bem com Deus, cheios das bênçãos de Deus. É o conceito que se tem hoje em dia daquela teologia que ensina que o crente tem que ser rico. Essa coisa não é nova,
é uma coisa velha e nós sabemos que a nossa riqueza não é, em primeiro lugar, riqueza material. Nossa riqueza é ter Deus na nossa vida. A verdadeira prosperidade é ter a bênção de Deus e ter a presença de Deus na vida. Não o muito do que uma pessoa alcança no sentido material e social. Não. Isso é um erro pensar assim. E, na verdade, como o apóstolo disse aos Coríntios, ele disse: vede que não são muitos os ricos, sábios e tantos outros que foram chamados. Porque Deus escolheu os pobres deste mundo, no sentido de serem ricos na fé. Então, muitas vezes, o grande problema de quem tem muito bem material e tem um apego grande a isso é que ele não consegue crer, não consegue ter uma fé verdadeira, porque está preso a esses deuses. E para se crer tem que abrir mão disso tudo no seu coração para confiar em Deus. No coração. Não é necessário que ninguém saia por aí vendendo tudo. Jesus deu essa prova para aquele rapaz, porque ele sabia o coração daquele homem. Mas nós temos um outro caso em Lucas 19, de Zaqueu, o publicano, que era rico também, e que foi salvo, e que se propôs a devolver se tinha prejudicado alguém, pagar com juros, distribuir 50% do que tinha para ajudar os pobres. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então a salvação está para todos, mas para ir a Cristo, o homem todas as vezes tem que se arrepender dos seus pecados e tem que abrir mão de seus deuses para assim servir o Senhor. E quem na casa de Deus é abençoado com as bênçãos materiais, deve entender que isso é o que Deus lhe permite, porque é Ele que dá abundantemente, conforme diz o texto do dia da lição, e entender que deve ser usado tudo isso para a glória do Senhor. Subtópico 3, fala sobre o que o cristão deve depositar suas esperanças em Deus e usar o dinheiro para o bem. Depositar suas esperanças em Deus e não no dinheiro. Porque toda esperança colocada no dinheiro acaba se o dinheiro não acabar antes. Ou acaba mesmo quando o dinheiro não acaba, a esperança acaba. Porque toda essa esperança é fútil e é vã. A mulher hemorrágica, narrado no Evangelho de Lucas também, ela gastou tudo que tinha com os médicos, indo a pior. Gastou tudo, não conseguiu solução. Mas graças a Deus, aquela mulher creu, ouviu falar de Jesus e foi curada. É um clássico exemplo de que a esperança no dinheiro é falha. A esperança em Deus jamais falhará. Concluindo, aprendemos nessa lição que Deus é soberano e fiel e que devemos colocar a nossa esperança nele e não na incerteza das riquezas. Por quê? Porque em Deus a nossa esperança é eterna, porque Deus é eterna. Ele é fiel, é soberano, justo, tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. As riquezas são perecíveis, são falhas, são efêmeras e vão passar. Deus não vai passar. Por isso que o apóstolo João diz que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, não é do Pai, mas do mundo, e passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E fazemos a vontade de Deus com os nossos dons que Ele nos dá e com os recursos que Ele nos disponibiliza também. Que o Senhor Deus nos dê graça e continue nos ensinando por sua santa palavra.